Terceira parte, medidas administrativas. Então já falamos aí de pontos na habilitação, primeira parte. Segunda parte, penalidades, que é dica ouro, né? A dica ouro lá, né? Penalidade. Sempre vai ter a palavra multa em todas as questões de penalidades. E medida administrativa, questão ouro, pergunta ouro, né? Questão ouro aí. Gente, a medida administrativa, ela é dada ao condutor que, assim, ele cometeu uma irregularidade. Então, foi constatado que o condutor ou o passageiro não está com cinto de segurança. Foi constatado que o condutor ali, ele não está portando o seu documento de habilitação, ou que a habilitação dele está vencida, ou que ele não é mesmo habilitado, ou a categoria de habilitação ela é diferente, ou então o equipamento obrigatório de um carro está ausente. Então vai ser dada uma medida administrativa para que ele possa poder sanar o problema ali. E quando ele não consegue sanar o problema, tá? E o veículo apresenta um risco à pessoa e à sociedade, o veículo então ele é removido para o pátio. Quando existe inautenticidade de um documento de habilitação, suspeita de fraude, ou do documento do veículo também, esse documento também ele é recolhido, tá? Documento de habilitação, o documento do veículo e por aí vai, tá bom? Uma dica ouro de falar para vocês, olha só, dica ouro. As medidas administrativas elas começam com a letra R ou T. Então é fácil na hora da prova. Na hora da prova cai lá, cai a questão e dentro da questão aparece assim, qual a medida administrativa. Então você tem que lembrar o seguinte, opa, começa com a letra R ou T. Então nós vamos ter lá, retenção do veículo, é quando eu posso resolver o problema no local. Exemplo, cinto de segurança. O policial olha para mim e fala assim, o senhor Altino, o teu passageiro está sem o cinto de segurança. Estou te aplicando a penalidade, que é a multa, né? Os pontos no teu documento de habilitação. E o teu veículo, você só poderá colocar o teu carro em movimento quando o passageiro colocar o cinto. Opa, eu consigo sanar o problema na hora. Coloquei o cinto. Então o senhor está liberado. Tá? Então, exemplo. Remoção do veículo, o carro vai para o pátio. Estacionar, exemplo, em lugar proibido. Tá? Recolhimento da habilitação, quando a minha habilitação é suspensa ou cassada, ou mostra alguma fraude ali, então existe o recolhimento desse documento. Recolhimento do CLA, do documento de licenciamento do carro, quando percebe uma inautenticidade ali, uma fraude, né? Recolhimento do certificado de registro do veículo, a mesma coisa. Recolhimento de animais soltos na pista, animais de grande porte, como cavalos, enfim, né, animais de tão grande porte assim, do risco de acidentes ali no pavimento. Então esses animais é recolhido pelo órgão responsável pelo trânsito daquele local. Transbordo de excesso de carga em excesso. Tá? O pessoal tem mania de fazer compras e deixar cargas no banco do passageiro. Aquelas malas de viagem, o pessoal tem mania de deixar no banco do passageiro. Isso é proibido. Tá? Então, qualquer carga em excesso, seja no banco ali, vai para o porta-mala. Não tem mais espaço no porta-mala, liga para alguém para vir tirar esse excesso de carga do veículo. Ou desfaça das cargas. Pessoal, olha só, uma dica ouro. Dica ouro, ó. Dica ouro. Outra dica ouro aí, ó. Não existe mais o termo apreensão de veículo. Na verdade, a apreensão de veículo era penalidade, tá? Penalidade, tá bom? Então, foi no Código de Trânsito Brasileiro, quando a gente vê sobre as penalidades, ó, as penalidades, esse inciso 4 aqui falava da apreensão do veículo. Então, existe lá advertência por escrito, multa, suspensão e apreensão de um veículo, que não existe mais. Tá? Esse termo ele não existe mais. Então, a dica ouro na prova, dica ouro mesmo, para vocês não esquecerem jamais. Quando aparecer o termo assim, apreensão de veículo, você tem que fazer lá o quê? Cancelar a alternativa. Nem queira ler essa alternativa. Então, se na alternativa aparecer apreensão de veículo, cancele a alternativa, tá bom? Uma outra dica ouro aí, tá? Apreensão de placas, tá bom? Então, assim, você falou que não tem apreensão de veículo, não existe. A apreensão do documento de habilitação não existe.
O que existe é apreensão de placas. Então, é uma medida administrativa perdida dentro do Código Brasileiro, que vai estar lá no artigo 221 do CTB. Você colocou uma placa de trânsito que não tem uma placa no teu veículo que está fora do padrão estabelecido, tá? Então tem um padrão, você está fora desse padrão. Então, numa abordagem policial, essas placas vão ser apreendidas. E vai acontecer também uma retenção do veículo. De repente você consegue sanar o problema na hora ali. Sei lá, de repente você está com um novo modelo de placa no teu veículo. Então o policial na abordagem, na fiscalização, vai dizer a você, olha, vou apreender essas placas, é o tempo de você colocar as placas novas no teu veículo. Pessoal, agora olha só, dica ouro infalível agora, ó, dica ouro infalível. Às vezes as pessoas ficam com dúvida entre a palavra retenção do veículo e remoção do veículo na hora da prova. Caramba, e agora, né, meu? Essa atitude agora é retenção ou remoção? Para você não ter problema algum. Olha, dica ouro, né? Lembra disso aqui, ó. Aí você vai ter que decorar essa palavra, essa parte aqui. Para você não ter problema na hora da prova, você vai ter que lembrar desses 3 fatores aqui, ó. Quando que acontece a remoção do veículo? Quando você estacionar o carro em um lugar proibido. Se na pergunta da prova aparecer qual que é a medida administrativa e aparece lá a palavra estacionamento, então é remoção. Então por aí já, opa, não é retenção e sim remoção. Se na questão da prova aparecer falta de transferência do veículo, né, falta de transferência, então qual a medida administrativa para tal assunto? Transferência de veículo. Opa, tá aí, remoção. Outra situação, pessoal, licenciamento. Apareceu a palavra licenciamento na pergunta, qual que é a penalidade e a medida administrativa em questão licenciamento. A penalidade é multa, né? A penalidade é multa. E o licenciamento, tá aí a falta de licenciamento, vai ser uma medida administrativa que é remoção do veículo, que vai para o pátio. Gente, dica ouro. Lembra disso, ó. Para saber a diferença de retenção e remoção na hora da prova, tenta lembrar. Remoção, estacionamento, falta de transferência e licenciamento de veículo. Dica ouro aí, tá ok? Forte abraço.